Então, nós vimos a equação de segundo grau, onde, para nós encontrarmos as raízes, vocês já visualizaram aí, já fizeram atividade relacionada à equação de segundo grau, onde minha função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Então, quando nós temos a função de segundo grau, que ela é completa, nós encontramos as raízes, que são o zero da função, pelo discriminante. Está fazendo a correção, ou não? Estou dando ênfase, eu falei que a correção já está alocada lá no YouTube. Tá? Discriminante ou o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c. E depois eu tenho a fórmula de Bhaskara, que é igual x, delta é o triângulo, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, foram esses exercícios que vocês fizeram, certo? Aplicando a fórmula do discriminante. Faltou um mi aqui, ó, discriminante. A fórmula do discriminante, certo? Que é o delta, b² menos 4ac. Por que discriminante e delta? Porque tem a apostila que traz delta, tem a apostila que traz discriminante. Quando nós fizermos com mais profundo o estudo de caso, vocês vão ver, nós vamos chegar lá. Todo apostila, todo caderno traz o conceito discriminante, não delta. Tá? Então, por isso que eu já estou colocando para vocês discriminante, que é a mesma coisa que delta, para vocês já se inteirarem em relação ao assunto. Então, vocês fizeram a atividade aí do TPL, certo? Que era para encontrar as raízes, de acordo com essas duas fórmulas. Quando a minha função do segundo grau, ela é completa, eu utilizo essas duas fórmulas. Ok? Só que tem um outro conceito que nós vamos utilizar agora para nós encontrarmos as raízes, que é o conceito do método da tentativa, que é soma e produto, que nós vamos encontrar as raízes. Ou seja, aqui ele já fez o estudo de caso para nós, e nós vimos que para nós encontrarmos as raízes pela soma, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, o método da tentativa é igual a soma. O que é a soma das raízes? As raízes, sempre você vai encontrar quem? O x1 e o x2. Então, o que é a soma? Nesse caso aqui, o que é a soma das raízes? A soma é o quê? É você pegar o x1 mais o x2. E você tem como fórmula, seu S é igual a menos B sobre A. Ele já generalizou a fórmula aqui e chegou lá em menos B sobre A. Isso não tem necessidade de eu fazer para vocês, tá? E o produto das raízes, o que é o produto das raízes? É você pegar o x1 vezes quem? O x2. Produto é vezes, ou seja, uma multiplicação. E a fórmula do produto é essa daqui, ó. Produto é igual a C sobre A. O que é esse B? O que é esse C, esse A, esse C e esse A? São os coeficientes que você vai encontrar na onde? Na equação de segundo grau. Olha lá o B. São os coeficientes que você já está acostumado a trabalhar. Ok? Então eu vou passar para vocês vão ver que não tem segredo, mas precisa praticar certos exercícios. Se não praticar, não vai conseguir fazer.
ok? Lembrando que depois eu vou mandar todo o conteúdo no grupo, né? As imagens eu mando no grupo, o vídeo eu vou colocar no YouTube, para vocês acessarem lá. E para o pessoal que não veio, que perdeu a aula, também se inteirar em relação do assunto da aula. Aqueles que realmente têm interesse em aprender o conteúdo, porque quem não tem, fica Deus dará, né? Então vamos lá. Então, já passei, inclusive isso que eu estou passando aqui para vocês já está lá no grupo, tá? Então isso que eu estou passando já está lá no grupo. Então vamos lá. Então eu tenho a equação de segundo grau. F de x igual a x quadrado menos 9x mais 14. Vou igualar isso a zero. Por que eu vou igualar isso a zero? Porque o zero da função, todas as vezes que eu vou encontrar o zero da função, vocês já estão cansados de saber que para eu encontrar o zero da função, qual que é a condição? Zero é igual a... Meu y tem que ser igual a zero. Ok? Que é a mesma coisa, y é a mesma coisa que f de x. Então eu vou pegar esse x quadrado menos 9x mais 14 vou igualar a zero, porque eu quero encontrar o zero da função. Sendo assim, eu preciso encontrar os coeficientes, ou seja, o a, o b e o c. Lembrando que o a é o termo que multiplica o x quadrado. Meu a vale quantos aqui? Exatamente, não tem nada, é 1, ou seja, o número que está na frente. Então, meu a vale 1. E o meu b? Menos 9. Menos 9, ok. Leva em consideração o sinal, então menos 9. E o c? 14, ok. A função, nós sabemos que a função, pelo estudo de caso, a gente já sabe que é uma função de segundo grau, porque o grau é 2. Nós já sabemos que ela intercepta qual eixo, qual o valor do y? C. E vale quanto C? 14. Então nós sabemos que ela tem a concavidade voltada para cima. Nós sabemos que quando ela interceptar o eixo y, esse ponto aqui, onde ela intercepta o eixo y, vale 14. Ok? Então eu já sei disso. Por quê? Porque eu já sei o estudo de caso. E é isso que vocês vão verificar lá na frente. Então, para quem realmente estudou, já tem conhecimento, quando chegar lá no ensino médio, não vai ter dificuldade, porque já sabe como que funciona o estudo de caso. A hora que se deparar com uma situação, com uma função do segundo grau, já sabe como que funciona. Por quê? Você já tem isso em mente. Porque não vai mudar. Certo? Não vai mudar, sempre o mesmo procedimento. Esboce o gráfico da função. Você tem a função. O que é esboçar o gráfico da função? Você vai fazer o estudo de caso. Você vai encontrar as raízes. Você já tem um ponto onde que ela intersecta o eixo y. Aí você tem as raízes. Pronto, você já consegue definir. Depois nós vamos verificar o que acontece na função. Quando ela é voltada para cima, você vem, desce e depois sobe. Ou seja, esse daqui é o ponto mínimo da parábola. Esse ponto mínimo da parábola é conhecido como vértice. E você tem condições de encontrar esse vértice. Ou seja, onde bate no x, que é o x do vértice, e onde vai bater no eixo y, que é o y do vértice. Não tem segredo, certo? Porque vocês vão verificar que é um puxando o outro, certo? Então, nesse caso aqui, então nós vamos fazer, para eu encontrar as raízes, o que tem que acontecer? Eu teria que fazer, como ela é completa, ou seja, ela tem os três termos, os três coeficientes, o que acontece? Como que eu faço para eu encontrar as raízes que vocês acabaram de fazer aí no TPL?
delta, né, o que é o discriminante, B ao quadrado menos 4AC, e depois a fórmula de Bhaskara, certo? Só que se eu não fizer por delta e fórmula de Bhaskara, eu faço pelo método da tentativa. Quem que é o método da tentativa? É isso que nós estamos vendo agora, ou seja, o método da tentativa, que é a soma e o produto, certo? O método da tentativa, que é a soma e o produto, o que que acontece? Eu tenho essa fórmula aqui, ó. Ou seja, soma é menos B sobre A. E o produto, C sobre A. Então vamos lá. Esse menos é da fórmula, então vou colocar ele aqui. O meu B vale quantos? Olha lá. Não é menos 9? Então vai ficar menos 9 dividido por A. Meu A vale quantos? 1. Estou fazendo a substituição. O que é menos com menos? Mais. Mais 9 dividido por 1. Mais 9 dividido por 1 dá quantos? 9. Pronto. Então eu sei que a soma das raízes tem que dar 9. O que é o produto? O produto é C sobre A. O C vale quantos? 14. Faça a substituição. E o meu A vale quantos? 1. Faça a substituição dos valores. 14 dividido por 1, 14. Então, meu produto tem que ser 14. O que significa isso? Olha a dificuldade do exercício. Vamos para o produto. O que é o produto? O produto não é x1 vezes x2? Então, método da tentativa é você tentar encontrar dois números que no produto tem que dar quantos? 14. Ou seja, então, se eu pegar aqui no meu produto 1 vezes 14, dá quantos? 14. Bateu? Bateu. Então, agora aqui eu estou falando que o meu x1 é 1 e o meu x2 é quantos? 14. Certo? Agora eu tenho que ir para a soma. Quem que é a soma? A soma é você pegar o seu x1, soma, você pegar o seu x1 mais quem? x2. Eu falei que o meu x1 aqui vale quantos? 1. Meu x1 vale 1. E o meu x2? 14. 1 mais 14 dá quantos? 15. Bateu com a soma? Não, então aqui eu não posso falar que a minha raiz é 1 e 14. Aí eu tenho que fazer por outro método de tentativa. Agora eu vou fazer por 2 vezes. Quantos dá 14? 7. Então vamos ver se vai dar certo. Produto. Então eu vou falar que o meu x1 é 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14? Dá. Bateu? Ok. Então agora eu vou para a soma. Na soma é o x1 mais o x2. Eu falei que o x1 é 2 e o x2 é 7. 2 mais 7 dá quantos? 9. Bateu? Então aqui, com toda a convicção, eu posso falar que o meu x1 é 2 e o meu x2 é 7. Ok? Se eu não apliquei a fórmula do discriminante e do Bhaskara, mas eu fiz pelo método de tentativa, bateu tanto na soma e no produto? Sim. Então, aqui com toda certeza, o meu x1 vale 2 e o meu x2 vale 7. O senhor entendeu, meu irmão? Certeza? Vamos lá, só pra gente tirar. Vamos fazer o delta aqui, ó. Fazer o delta aqui, ó. Não é b ao quadrado menos 4ac? Então, meu delta vai valer quantos? O meu b é menos 9. Ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O c é 14. O que é menos 9 ao quadrado? 81. Menos 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 56. Ok? Quantos que é 81 menos 56? 81 menos 56. Fica 7, empresta. 6 menos 11. 7 menos 2.
Então, meu delta aqui é 25. Agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, então. É menos B. Então, é menos... O meu B é negativo. Então, é menos B. Ou seja, menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 25. Dividido por 2 vezes A. O nosso A é 1. Menos com menos dá mais. Vai ficar 9 mais 5 dividido por 2. O que é 9 mais 5 dividido por 2? 14 dividido por 2 deu quantos? 7. E 9 menos 5 dividido por 2? 9 menos 5, 4. Dividido por 2 deu 2. Bateu as raízes? Olha lá, 7 aqui, pelo Bhaskara, ao 7 aqui, ó. E o 2, que foi o x1, olha aqui. Ah, mas ali deu x2, independente. Independente. x1 e x2, só que os valores são iguais. Ok? Então, fiz pelo discriminante, pelo Bhaskara, para vocês entenderem que realmente dá certo. Certo? Aí o que acontece? Vamos supor que eu comecei a fazer, eu vi a equação do segundo grau, e comecei a fazer a equação do segundo grau, mas deu um número fracionário. Então não faz pelo método da tentativa, que vai ficar difícil. Certo? O método da tentativa, ele vai otimizar seu tempo? Vai otimizar seu tempo. Só que se der, a hora que você encontrar o produto e a soma, der algum número fracionário, vai ficar difícil para você fazer o método da tentativa. Então convém aí você voltar no discriminante e fazer por Bhaskara. Viu que não está conseguindo pelo método da tentativa? Está dando muito problema? Às vezes pode acontecer de não ter a raiz, ou seja, no caso discriminante ser menor que 0. Quando o discriminante é menor que 0, você não tem raiz. Então, método da tentativa. Está complicando a vida? Você volta pelo método básico. Ok? Aí tem alguns exemplos, tem o exemplo 2, depois vocês podem estar verificando, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele fala no exercício 2 aí, obter as raízes, só que o que acontece? Deu um número decimal. Dando o número decimal, convém você voltar e fazer pelo discriminante e aplicar a fórmula de Bhaskara. Mesma coisa no exercício 3, ok? Pode voltar lá rapidinho, só pra mim, pelo negócio da soma. Amiga, tira isso daí, Dom. Tira, fazendo favor. Então vamos lá. Então, obter a equação do segundo grau, conhecendo quem? As suas raízes. O que significa isso? Quando ele te dá as raízes, você consegue determinar a equação do segundo grau. Então, sempre você tem a equação do segundo grau. Ou seja, nós vimos lá no TPL, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Aí você encontrou quem? O delta. Depois, o Bhaskara. E depois o x1 e o x2.
x1, 5 e x2, menos 1. Então, o que ele fala isso? O que ele quer dizer? Obter a equação do segundo grau conhecendo as suas raízes. Quer dizer que quando você não tem isso daqui, ó, você não tem isso daqui, mas ele te passa as duas raízes, você consegue definir quem que é a função do segundo grau. De acordo com quem? Com essa fórmula aqui. Ok? Então vamos lá. O que significa isso? Vou pegar um exemplo aqui. Obter uma equação do segundo grau, sabendo que seu conjunto de solução é, ou seja, as suas raízes. Quem que é o x1 aqui? x1 vale quantos? 3. Menos 3. E o x2? 8. Então, qual que é a equação do segundo grau, cujas raízes são menos 3 e 8? O que nós vamos fazer? Vamos para a soma. Qual que é o conceito da soma das raízes? Não é x1 mais x2? Meu x1 vale quantos? Menos 3. Menos 3. Mais quem vale o x2? 8. Devo 3 e tenho 8, como que fica a minha situação? 5. Certo? Ou seja, esse S é o 5. Quem que é o produto? Não é x1 vezes x2? Meu x1 vale quantos? Menos 3. Menos 3. E meu x2? Menos 3 vezes 8 dá quantos? Menos 24. A minha fórmula não é essa daqui, ó. X quadrado menos S que multiplica o x mais o P igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado menos. Meu S vale quantos? Minha soma eu encontrei. Quantos que vale? 5. Eu faço substituição. 5x mais P. Quem que é o P? Menos 24. Então é mais menos 24. Aí tem que aplicar a distributiva. Mais com menos dá o quê? Então x ao quadrado menos 5x menos 24 igual a 0. Ou seja, minha função de segundo grau é essa daqui, ó. X quadrado menos 5x menos 24. Essa é a minha função de segundo. Oi? O... Porque é menos 3 vezes 8. Menos 3 vezes 8 é menos 24. Então o seu produto deu menos 24. No enunciado já deu que é menos 3 vezes. Quando você sabe as raízes, quando você encontra as raízes. Entendeu? Ele te dá as raízes, você consegue encontrar a função do segundo grau. Agora, se ele te der a função do segundo grau, você tem que encontrar as raízes. Entendeu? Rogério, posso passar mais pra cá? Senão, é que eu fui dormir tarde, eu cheguei tarde, gente. Problema? Aí não consegui. É que ele tava trabalhando em Bacuriti. Trabalhando sério? Ele tava trabalhando sim, mas não dele. Tava lá. Vai, meu irmão.
Que foi, senhor? Não. Você foi pra Curitiba? Falaram que a estrada tava perigosa. É caso de bebê assim. Ah, então. Senhor, não tira nem não, tá bom, tá? 24. Isso, vai morrer. O nome? Espera aí, senhor. 24 e 2 tá na 1, falta 2. Tô quietinho aqui na minha. Calma, gordão. Esse lado está lindo. Sexta-feira foi legal. essa plana. Foi muito bom. Você tá aí 13. Finalizaram aí? Acabou ou não? Minha mãe levou ela. Não, né? Minha mãe colocou um pão de alho lá na bandeja, a Ana Júlia e o Bruno foram que mais comeram. Posso, pessoal? Tá tudo muito fechado. Ai, gordão, não como nada. O que você falou? Tá tudo muito fechado. Eu se mata. Não quero. Vamos. Eu vou. Vai fazer. O inferno tá te esperando. E a massa se conhecendo. Ô, Bruno. Segunda-feira vai ter. Como fala? Feriado. Feriado, mas do quê? É da cidade. Eu não tenho nada, sim. Não, verde. Meio escuro, meio claro. Meio dois. Ai, meu Deus. Vamos lá então. No exercício 2, o procedimento é o mesmo. O que ele fala? Encontrar a equação de segundo grau, onde eu tenho como solução o meu x1 vale quantos? 2/3. E o meu x2? 5. A fórmula eu sei que é x² menos a soma de x mais o produto igual a zero. É 2, é isso? 2/3. Então vamos lá. Enunciado ali. Exercício 2. Vamos para a soma. O que é a soma? Não é x1 mais x2? Meu x1 é 2/3. E o 2? X2 vale quanto? 5. Como que eu resolvo soma de frações? Como que eu resolvo essa situação aqui? Tem que colocar o 1 embaixo do 5. O 1 embaixo. Como que eu somo agora? Cruzes. Não, tem que deixar o 1 e 2 debaixo.
Isso, deixo na base. Igual às bases. Verifica maior. Maior é 3. Tem algum número multiplicado por 1 que dá 3? 3. Multiplica embaixo, consequentemente eu multiplico em cima. Então vai ficar 2 terços mais quem? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Está no mesmo denominador? Sim. Conserva e soma os numeradores. 17 terços. Então, essa é a soma. E o produto? O que é produto? x1 vezes x2. Ou seja, meu x1 vale quantos? 2 terços. Vezes x2. x2 vale quantos? 5. Não tem nada embaixo. É 1 na multiplicação de fração. Como que eu faço? Exatamente. Eu multiplico em cruz aqui? Não, né? Por que eu não multiplico em cruz? Porque não tem uma igualdade. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 1, 3. Ou seja, 10 terços. Então vai ficar x quadrado. A minha soma é 17 terços. Então vai ficar menos 17 terços de x mais o produto. O produto vale 10 terços igual a zero. Portanto, a minha função f de x vai ficar x quadrado menos 17 terços de x mais 10 terços. Essa é a minha equação do segundo grau. Como que resolve, senhor? Ô, senhor, quando que vai ser as provas? A nossa já está no pente já. Semana que vem, já segunda é feriado, você estuda na segunda e na terça você já faz a... Nas duas últimas, né? Porque não dá tempo de fazer na primeira. Ei, senhor, como que resolve se tiver infração assim? Normal? Normal. Normal, joga no delta, normal. Mas primeiro tem que encontrar a fração. Pra depois cuidar. Não, aqui é que está pedindo. O senhor quer sair? Não. O senhor quer encontrar lá? O senhor já sai logo. Nesse caso aí, ele deu as raízes, independente. Se a raiz é fração, se é radiciação. É só continha de mais, menos, divisão. Mais 10. 10 redondo. E. Audição. Você quer ir lá jogar bola? Menos 17. Água. Tá no bar. Então vamos dar sequência aí. Ô, quem tá com a minha lapiseira? É o Maurício, vai. Eu vou usar. Dá o lápis, né? Agora não que estou explicando. Não. Mesma coisa, obter a equação do segundo grau, sabendo que o conjunto de solução x1 vale 1 menos raiz de 5, ou seja, um binômio, que você tem dois termos, então vou colocar dentro do parênteses, e o x2 vale quantos? 1 mais raiz de 5. Binômio, dois termos. Eu sei que a minha fórmula é Hoje é dia 9? x quadrado menos s de x mais p igual a zero. Vamos para a soma. Soma é x1 mais quem? x2. Meu x1 é 1 menos raiz de 5 mais quem? 1 mais raiz de 5. Aqui o que acontece? Ó? Aqui eu só posso somar número com número e radical com radical. Certo? Então,
Aqui, ó. 1 mais 1 dá quantos? 2. Então vai dar 2. Aqui, eu tenho raiz de 5 e devo raiz de 5. Como que vai ficar? Vai zerar? Professor, aquele. O que é aquele número debaixo do 1? No segundo S? É uma setinha, filho. Isso aqui? É. Não, isso aqui está indicando que eles são termos semelhantes. Ah, tá. Aí esse termo aqui, ó, ele é semelhante a esse, então eu tenho raiz de 5 e devo raiz de 5, vai zerar. Então a minha soma vai dar 2, o meu S. Só isso? Só. Ah, então na prova Mas coloca 10 questões dessa aí na prova. É. Mas só com a raiz igual. E o produto? x1 vezes x2. Binômio eu coloco no parênteses. x1 é 1 menos raiz de 5 vezes quem? 1 mais raiz de 5. Aqui, para quem sabe o conceito relacionado aos produtos notáveis, já consegue identificar que isso daqui é o quadrado da diferença. O cara que não sabe o que é um produto notável, é óbvio que ele não vai saber o que é quadrado da diferença. Se não sabe, o que tem que fazer? Aplicar distributivo em ambos os termos, pega o caminho da roça e multiplica. Ô, professor, você vai me mandar pra fora respondendo assim, professor. Se fosse eu. É a vez? Aqui, ó. É verdade. Ai, tu tá vendo isso? É o P aqui, ó. Produto. Produto. Então aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 dá quantos? 1. Aí eu tenho que pegar esse 1 e multiplicar pela raiz. Pelo segundo termo. Ou seja, 1 vezes raiz de 5 dá quantos? 1 raiz de 5 ou raiz de 5. Certo? 1 raiz de 5 ou raiz de 5. Agora eu pego esse menos raiz de 5 e multiplico por quem? Entendeu, feio? Por 1. Mais com menos vai dar menos, porque aqui é menos e aqui não tem nada, é positivo. Então, mais com menos dá menos. E raiz de 5 vezes 1 vai dar o quê? 1 raiz de 5. Certo? Então, eu multipliquei esse cara por esse cara aqui, ó. Agora eu pego raiz de 5 e multiplico pelo raiz de 5. Ô, senhor, explica esse negócio aí, não? Ué? Dos P aí, Produto. Produto é vezes x1 vezes x2. E a soma? A soma é x1 mais x2. Ah, tá. E ele te deu o valor do x1 aqui, ó. Ele te deu no enunciado, ele aqui, ó. Ele te deu o valor do x2, olha ele aqui, ó. Tá no enunciado. Então, aí agora eu vou ter que multiplicar. Menos com mais dá o quê? Dá menos. E o que é raiz de 5 vezes raiz de 5? Quanto que dá isso daqui? Raiz de 25. Raiz de 25. O radical é ao quadrado, então eu posso colocar dentro de um radical só, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E qual que é a raiz quadrada de 25? Sim. É 5. Então isso daqui, ó, essa multiplicação desse carinha com esse daqui vai dar apenas o 5 aqui. Porque raiz quadrada de 25 é 5. Aí agora eu agrupo os termos semelhantes. Ou seja, eu só posso agrupar esse 1 com quem? Com o menos 5. E o que é 1 menos 5? Tenho 1 e devo 5. Vou ficar devendo 4. Tenho raiz de 5. Olha lá, tenho raiz de 5 e devo raiz de 5. Como que vai ficar a minha situação? Zerão. Vai zerar. Então o meu produto vai ficar só menos 4. Jogo lá na fórmula. X quadrado menos o S de soma. Quantos que deu o meu S de soma? 2. Então substituo. 2x mais P. Meu P deu quantos? Menos 4. Faço substituição. Então é mais menos 4 igual a 0. Aplica a distributiva aqui, ó. Mais com menos dá menos. Portanto, a minha função f de x é igual a x quadrado menos 2x menos 4. Essa é a função desejada. Corta lá. Oi. Esse P não tem nada.
Professor, esses dois metros. Eu entendi da parte do terceiro. Eu parei de Terceiro o quê? peso. Você pode explicar de novo? professor? Explico. Vou explicar aqui na lousa. Isso aí, aquele não sei, menos 40. Ah, não sei, eu não quero falar. Produto. X1 Nossa, letra boa. vezes X2. O meu produto aí vale quantos? 1 Quem que é que depois do... menos raiz de 5 vezes quem? 1 mais raiz de 5. Como é um binômio, eu coloco dentro do parênteses. Certo? Então eu tenho que aplicar distributivo. 1 vezes 1. Vou fazer passo a passo aqui. 1 vezes 1. Depois, mais com mais é mais. Aí eu faço 1 vezes quem? 1 vezes a raiz de 5. Ok? Agora aqui é menos. Então é menos com mais. Menos. Raiz de 5 vezes quem? 5. Vezes 1. Menos com mais. Menos. Raiz de 5 vezes quem? Raiz de 5. Vai dar 25. Ok? Vai dar 1 vezes 1. Esse vezes esse. Deu mais. Porque mais com mais é mais. 1 vezes raiz de 5. Ele aqui. Mais com mais é mais. Certo? Agora menos com mais é menos. Raiz de 5 vezes 1. Menos com mais é menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Esse é o produto. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Menos 1. Raiz de 5 vezes 1 dá quantos? Raiz de 5. Agora isso aqui. O que é isso daqui? Para quem não sabe. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Não tem nada, é índice 2. Ou seja, raiz quadrada. Se ambos são iguais, você pode deixar num radical só. 5 vezes 5 dá raiz de 25. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Ou seja, que número vezes ele mesmo dá o número que está aqui dentro? 5. Portanto, isso daqui vale 5. Esses são iguais. Tenho raiz de 5 e devo raiz de 5? Vai zerar. Tenho 1 e devo 5? Como que fica a situação? 4. Menos 4. Menos 4. Esse é o problema. Só isso. Simples assim. Simples assim, né? Só estudar e praticar. Na hora de fazer Consegue. o bagulho de peso ali, ó. Tem que... Isso daí é radical. Vocês já aprenderam a trabalhar com radical. Deixa eu arrumar água. Beber água? Calma aí, Sério. Ainda bem. Então, vamos lá. Primeiro exercício na lousa para vocês tentarem fazer. Cada um fazendo o seu. Vamos Você lá. vai pagar